sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda temporada de Brasileiros. Hoje a gente recebe Xiao Shen. Vou escrever aqui o nome dele enquanto ele não entra, esperar ele entrar. Vão entrando aí. Vocês estão bom aí? Todo mundo bem? Tchau. Alô, alô. Tô te ouvindo, mas você não apareceu aqui pra mim, não. Ué, deixa eu ver Só tá a aqui. sua voz de locutor de rádio aí. Tem que acionar alguma coisa Ah, aqui? agora Oi? sim! É, maravilha. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Xiao? Um prazer, viu? Muito prazer, prazer é meu. Muito obrigada por ter aceitado. Vou arrumar aqui para a gente aparecer melhor. Que bom que você está aqui, domingão, hein? Domingão de quarentena, sem nada para fazer. Vamos assistir a live, pessoal. Bora, já entre e fiquem aí. Tchau. Vamos começar falando que muita gente te vê, né, nos trabalhos na televisão, nos filmes e tal, mas muita gente não sabe que você tem um outro emprego também, né? Você não é só Sempre. ator, você tem um Exato. trabalho normal. Sempre tive, sempre tive. Eu passei um período trabalhando só como ator, mas foi muito difícil. Eu não consegui me manter dessa forma. Então, eu voltei a trabalhar, ter um trabalho normal, né? Mas eu comecei já como ator, na verdade, já trabalhando, né? Para a gente chegar nessa história aí, eu vou voltar um pouquinho. Eu nunca pensei em ser ator, nunca. Comecei tarde na profissão, tudo aconteceu muito por acaso, e assim, eu tive muita sorte. O fator sorte que prevaleceu em tudo. Eu era comissário de bordo, fui comissário de bordo com 19 para 20 anos. E em 2002, mais ou menos, 2004, eu estava no avião e chegou um produtor para mim e me deu o cartão dele. E falou que tinha uma propaganda, um comercial, se eu tinha interesse e tudo. E eu fiquei meio assim, será? Fiquei meio na dúvida se tinha segundas intenções ali. E aí, aquilo passou, depois de uma semana eu pensei, bom, eu vou ligar para ver o que que é, né? E vamos ver. Não foi pelas segundas intenções. E aí eu liguei para saber como é que funcionava, o que que era, do que se tratava. Você não era desse E meio, você não entendia nada. Para quem nada, não é mesmo, fica meio desconfiado, né? Fica falando, é meio estranho isso aí. nada, eu não sabia de nada. E aí ele me falou que era um comercial para uma cerveja americana. E na época, isso foi em 2002, 2004, assim, eram US$ 2.500 a diária. E eu fiquei assim, uau! E o que tem que fazer? Ele falou, você tem que fazer um teste. Eu falei, ótimo, vamos lá então. Fiz o teste, peguei o comercial, US$ 5.000, 2 dias de trabalho. Eu fiquei, Se fosse né? hoje, hein? O dólar Exatamente, a tava, R$ 5 e tava quanto pouco, fosse. quase R$ 6, pois é. E aí eu fiquei, caramba, o que que é isso, né? Achei muito interessante e me diverti muito nesse comercial. E dali em diante eu falei, cara, vamos ver como é que funciona isso. Aí eu me inscrevi na agência dele e aí fui me inscrevendo em outras agências. E comecei nessa coisa de fazer publicidade. Não era ator, definitivamente não. Fui aprendendo e vendo os outros fazendo, até que um dia eu fui fazer um teste que me deram uma folha de A4 cheia de texto. Texto ponta a ponta nessa folha de A4. E aí as pessoas decorando ali na hora, eu olhei para aquele texto e falei, gente, é possível decorar assim em 15, 20 minutos?
E aí eu pedi para o diretor ver o teste das outras pessoas. E aí quando eu fui ver, eu vi as pessoas falando, assim, improvisando dentro daquele texto, né? E aí eu vi um colega que fez super bem. Falei, nossa, como é que você decorou esse texto, né? Como é que foi isso? Falei, eu sou ator. Aí eu, você é ator? Ele é. Eu falei, caramba, que interessante. E o comercial, tipo, pagava super bem. Era, sei lá, 20, 30 mil reais na época. Foi uma época de muita publicidade no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, viu? Que vinham. Hashtag É, saudades. pois é, pois é. E Saudades aí, desse machismo. verdade, você pegou essa época também? Peguei. É, foi nessa época aí. E aí, eu fiz, óbvio que eu fiz pessimamente mal esse teste, não consegui decorar nada do texto. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso de ator. Foi quando eu fui fazer teatro e quando eu passei a gostar, passei a entender a arte, né, do teatro, da interpretação. Até então a minha arte preferida sempre foi música, que eu acho que a música é uma arte que bate direto no coração, né? Você não precisa nem prestar atenção, né? Você está assim, vem a música e pum, já bate. E aí comecei a estudar teatro, comecei a me inscrever, fazer mais publicidade, produtoras. Nunca trabalhei com teatro profissional, nunca tive oportunidade também. E fiz teatro amador até que eu comecei a fazer os primeiros curta-metragens e as primeiras participações na Globo. E foi nesse caminho, que eu digo com muita sorte, que eu fui chegando à TV, ao cinema, né? Então, quando a gente fala de representatividade, assim, eu sei que muita gente falou da falta de representatividade. E eu tive um caminho que, na verdade, me chamaram para representar, né, os asiáticos dessa forma. Então, assim, realmente foi muita sorte. Eu acho que e muitas participações que eu fiz acabaram virando personagens. Eu não sei se porque gostaram ou porque acharam diferente, né? Então, eu acho que o fator sorte, assim, para mim foi primordial. E isso acabou mudando muito o rumo da minha vida. Apesar de eu sempre ter tido trabalho. Depois a Varig fechou, né? Eu saí e eu fui trabalhar só como ator, onde eu tive muita dificuldade. E claro que hoje, com o amadurecimento, eu trabalho numa outra empresa, trabalho numa multinacional chinesa. E hoje eu entendo melhor também o que é a diversidade, né? O que é essa representatividade. Hoje eu estou nesse lugar, sabe? Que na época eu não estava. E Ô, Chau, esse seu pode... trabalho, ele de certa forma te dá uma flexibilidade de horário, de dias, porque para você conseguir fazer os trabalhos como ator, você tem que ter essa flexibilidade, falar assim, ó, hoje não vou, porque hoje. Sim. Ou então, se você fechou um trabalho mais longo, assim, por exemplo, uma novela, que você faz uma novela inteira, como é que você faz aí? Então, na verdade, nesse trabalho atual, eu já até cheguei a sair dele. Eu fiquei um ano fora para fazer uma novela. Na época, a Morde a Sopra, peguei a novela inteira. E depois eu voltei. Eles sempre foram muito bons comigo. Acho que assim, eu também construí uma boa carreira. Então, sempre tive esse bom olhar, apesar de, né, ter uma outra profissão e tudo. Então, foi muito bom também nesse sentido. Tá, você me desculpa que eu fiquei mexendo aqui para tentar arrumar o. Eu tava abafando o microfone do tablet. Eu percebi. Meu áudio melhorou? Melhorou, melhorou. Show. Vamos falar um pouquinho da sua infância, Chá, porque você nasceu no Rio de Janeiro, né? Você Exato. é filho de pai e mãe chineses. Meus Como que pais foi são sua chineses. infância? Te chamavam muito de japa na escola, de China? Você sofreu, você levava numa boa? Como é que era?
Então, os meus pais chegaram no Brasil em 74, eu nasci no em 72, desculpa, eu nasci no Brasil. O meu irmão é nascido na China. Os meus pais são da China mesmo. Da China foram para Taiwan, para a ilha de Taiwan, e de Taiwan vieram para o Brasil. Eu nasci aqui, meu irmão nasceu lá, em Taiwan. E, olha, eu nunca tive problema com essa coisa de ser oriental, apesar de no Rio de Janeiro, nessa época, ter poucos orientais, né? Eu tive pouquíssimo essa coisa de China, Japa. Teve, claro que teve. Mas, assim, de bullying, pouquíssimo. Eu não sei se é por causa do meu tamanho, não sei. Mas que Você é intimidava um alto? pouco. Você é alto? Não. Não, não sou tão alto. Eu tenho 1,80 m. Ah, é Mas alto para oriental? um monte de gente, sabe? Um monte de gente, na época que eu fiz a novela com o Matheus Solano, o Matheus Solano tem 1,92 m, 94, não sei. Nossa! Aí e eu no lado dele ficava pequenininho, né? E aí um monte de gente falava, quando me via pessoalmente, falava, nossa, você é alto? Eu falava, sim, mas... Não, que você parece tão baixinho na TV. A Porque estava do referência lado era... dele, né? Exatamente, a referência, do lado dele eu ficava bem pequeno, né? Ô, Chão, quando Mas, você fala de fator sorte, né? sim, Eu concordo e discordo de você, porque eu acho que se você também não fizesse um bom trabalho, você não ia ser mais chamado, né? sim, claro, Então, claro, como claro. você fez um bom trabalho, continuaram te chamando. Talvez fator sorte tenha sido o primeiro, né? E, Sim, e você, junto com o nosso amigo que está aqui, o Carlos Takeshi, tem outros amigos aqui, Carlos, Chansuan também, um beijo para todos vocês. Chão, beijos para todos. Sempre acompanharem as lives. Você com o Takeshi, eu acho que foram os artistas de ascendência oriental que mais trabalharam na TV aberta brasileira, né? Que mais fizeram Certo. trabalhos expressivos, relevantes no audiovisual. E aí, talvez vocês não tenham tanto essa sensação e essa visão dos outros artistas que não tiveram tantas oportunidades. Porque, por mais que vocês estejam sempre presentes ali, fazendo várias novelas, fazendo séries e tudo mais, se a gente for pensar, existe uma centena, uma infinidade de outros artistas que não conseguiram ainda se inserir no mercado audiovisual, né? Sim. E eu não falo nem por mim, porque eu também tive uma oportunidade legal. Tive uma, mas tive. Fiz uma novela, fiz outras séries, fiz o filme, muita coisa independente, né? Que a gente costuma Uhum. fazer. Mas por que que você acha que isso acontece, Chau? Por que que você acha que os autores não escrevem para nós? Por que que você acha que os produtores de elenco não pensam em nós como uma possibilidade de apresentar a gente para o diretor e falar, ó, por que não o fulano de tal nesse personagem aqui que não tem nada, né? Se não tiver ali na demanda ali escrito, né, o fulano Sim, de tal, não sei quantos anos, preto, branco, amarelo, se não tiver especificado, eles não pensam na gente, né? Por é que isso verdade. acontece? Eu acho que na maioria das vezes, a gente está generalizando, falando assim, Bruna, na maioria das vezes eles só chamam o oriental quando está grifado mesmo. Na maioria, né? Mas acontece disso, né? De algumas exceções, que eu acho que já aconteceu muito com o Carlos Takeshi, até me sinto honrado de você me comparar com ele. Eu acho o Carlos Takeshi num outro patamar, imagina. Ele acho assim, Carlos Taqueixa, Cris Sano, Amiwá, nossa, foram referências assim para mim, sabe? Eu acho que eles estão em outro patamar. Como eu te disse, eu tive muita sorte, entrei depois e assim, né, acabou dando certo, consegui dar sequência, que o mais desafiante não é só entrar, né? Acho que é dar sequência nos trabalhos, né? Você viu como o Carlos trabalha, ele faz um trabalho atrás do outro. Isso é difícil, isso é o desafiador, né? Mas, com relação à representatividade dos produtores de elenco, eu acho que isso está melhorando, Bruna. A gente, esses novos meios, né? A televisão era o canal mais popular, né? Até pouco tempo atrás. E eu acho que essa tendência
não só a globalização, mas a tendência dos streamings, né, da Netflix, da Amazon Prime, né, desses outros streamings todos, vai mudar isso. Já está mudando, né? A gente já vê um movimento com isso. Eu acho que isso sim né, vai começar a diversificar mais. O Brasil está um pouco atrasado em relação aos americanos, mas a gente sempre acaba seguindo essa tendência deles, né? E eles já estão há um bom tempo colocando a diversidade em alta, né? Sempre tendo negros, asiáticos em todos os trabalhos. E acho que a gente está aos pouquinhos, claro que nós não somos tão, né, tão desenvolvidos quanto eles, mas aos pouquinhos eu acho que está começando esse movimento e eu espero que melhore cada vez mais, né? Eu acho que tem espaço para muita gente. Eu fico super triste quando eu vou num teste e vejo pouquíssimos orientais. Eu fiz um teste na Record para essa novela Amor Sem Igual, que está o Takeshi Ujui. Eu encontrei com tanta gente de São Paulo, tem tantos atores bons, tanta gente legal, eu fiquei muito feliz. Eu até tirei foto e postei no Instagram, no Facebook, falei, cara, olha que turma, sabe, do encontro dos orientais fazendo teste, porque aqui no Rio tem poucos, né, e eu acabo sempre pouca gente encontrando as mesmas pessoas, e é tão bom quando você encontra outras pessoas, e de verdade, eu acho que tem que fazer o trabalho, sabe, quem se encaixa melhor, porque trabalho é muito perfil, né? Acho que as pessoas meio que se frustram quando fazem o teste e não passam em tudo. Eu acho que, assim, sei lá, 70%, 80% está no perfil, né? Está na energia que essa pessoa tem e que eles precisam dessa energia para aquele personagem, né? Então, eu acho que tem que ter mais gente. Eu acho que a falta também de chamar atores orientais às vezes fica um pouco no não conhecer, né, essa gama, né, essa quantidade de gente que tem aí, né, para poder achar as pessoas, né? Isso que você falou de ter espaço para todo mundo, eu compartilho desse seu pensamento e desse seu sentimento. Eu acho que tem sim espaço para todo mundo, ainda mais hoje, com tantas possibilidades, né? Com o streaming, como você falou. São muitas séries, são muitos filmes, são muitas produções que estão rolando ao mesmo tempo. E agora, inclusive, com a retomada, né, do audiovisual, que já começou aos poucos, mas já começou, eu já venho vendo alguns movimentos de gente que está retomando o que tinha parado na metade, o que estava para começar a rodar. E até a Renata Calma, numa live, né, a Renata, produtora de elenco do Elenco Sim, Geral, sim, sim. ela falou uma coisa que me deixou animada, assim, ela falou que vai ser um boom, vai chover trabalho. E vai chover trabalho para todo mundo. E assim, eu acredito muito nisso e eu tenho esperança de que, de fato, a gente trabalhe bastante com, com o final, né, da pandemia, que a gente nem sabe quando que vai ser, mas já está começando a começar a rodar os trabalhos e tudo mais. Então, eu acredito sim que tem espaço para todo mundo. Inclusive, essa novela que eu fiz, Bom Sucesso, ela saiu uma matéria ano passado de que foi a novela da Globo que mais tiveram atores estreantes na história da Rede Globo. Então, Uau, que um legal. jovem gigantesco, muita gente nova, muita gente que era o primeiro trabalho, muita gente que já tinha uma carreira longa, mas que nunca tinha feito novela. Então, assim, eu sinto que as coisas estão mudando também. Essa nova geração de diretores, nova geração de roteiristas e até de produtores de elenco já estão vindo com uma mente diferente, né? Já estão vindo com uma cabeça Exatamente, mais aberta, né? exatamente. Ô, Chá, ao longo da sua carreira de ator, se você pudesse colocar assim numa balança, quantos personagens que você fez eram estereotipados e quantos não eram, assim? Era a Ó, maioria? talvez meia meio de estereotipado. E alguma coisa pelo fato de eu falar chinês ajudou muito. Ajudou bastante, sabe? De ter um outro idioma e poder dar esse ar de estrangeiro, né?
que não era caricato, tá? Mas tinha que ser um estrangeiro. E o idioma dá um tchan, né? Dá um charme nessa brincadeira. Mas com certeza, pelo menos 50% foi no óbvio, né? Foi no clichê, foi no caricato, que, assim, é o popular, né? Essa coisa do TV, quando a gente fala de TV, Bruna, cai no popular. E quando cai no popular, as coisas acabam sendo, né, delegado tem cara de delegado, ladrão tem cara de ladrão, né? Médico tem cara de médico. Nunca se faz uma coisa não tão óbvia, né? A televisão acaba causando um pouco isso. E vem seguindo esse padrão ao longo dos anos. Mas eu acho que agora a gente está indo para uma nova era, né? Dessa era das séries, dos streamings, que são coisas um pouco mais rebuscadas. E espero que a gente tenha mudanças boas aí, né? Eu sinto que ainda nós somos vistos como estrangeiros, uma vez que não somos. É, Somos muito brasileiros, inclusive, né? E ainda é muita gente, verdade. 112 anos de imigração japonesa, e um pouco menos chinesa, mas a gente já está aqui há muito, muito tempo, né? Então acho que já passou da hora de tratarem a gente como brasileiros de fato. Eu sinto isso, eu sinto muita vontade de fazer papéis 100% brasileiros, assim como eu sou 100% brasileira, sabe assim? Eu sinto Aham, essa vontade ainda. Por isso que eu não me sim, sinto, talvez, muito realizada como atriz ainda no Brasil. E eu faço outras coisas também, né? Assim como você, eu também sou mestre de cerimônia, trabalho com evento corporativo, evento público. Então a gente faz outras coisas também, porque, né, sim, tantas oportunidades. Ô, Chau, você está no ar agora, na reprise de Novo Mundo, né? exato. Eu posso estar enganada, mas eu acho que não, porque eu cheguei a dar uma olhada nisso. Você, hoje, é o único ator com assistência oriental no ar, na TV aberta, no Brasil inteiro, junto com Uau, Luana Naka. certo, é verdade. Luana também está fazendo. Então, cara, com tantas. Se você for parar para pensar, nós, na TV aberta só, nós temos novela no SBT, nós temos uma série na TV Cultura rolando agora, novela no Record, daí nós temos Malhação, Vale a Pena Ver de Novo, novela das 6, novela das 7, novela das 9. Com todas essas possibilidades, nós só temos um ator com ascendência oriental no ar, no Brasil inteiro. É muito pouco, e só temos uma É muito atriz. pouco. É muito pouco. É Então, eu acho que pouco. isso as pessoas normalmente não passa despercebido, né? A gente É, percebe que a gente está inserido nesse universo, mas passa despercebido. E a ideia da série de lives é que não passe mais despercebido, que as pessoas comecem a ter esse olhar, né? E esse feeling, né? De olhar uma produção e falar, nossa, essa produção tá muito branca. Essa produção só tem gente branca. Cadê os pretos? Cadê os orientais? Né? Porque isso eu acho que de fato reflete a realidade do nosso país, que é tão múltiplo, que é tão plural, que é tão colorido. Né? Então, verdade. para isso ser crível, para uma produção ser crível, ela precisa refletir a realidade, né? E ainda falta muito. Inclusive, Shaw, nós tivemos um outro episódio de Yellow Face em 2016, né? Infelizmente. Como é que você vê isso? Você acha que. Eu acho. Ó, minha opinião é que eu acho que se isso Uhum. acontecesse em 2020, as pessoas já não iam aceitar mais. Para você ver como o mundo muda e muda rápido. Porque é um passado recente, né? A gente está falando de 2016. Concordo. Bom, Yellowface é uma coisa histórica, né? Acho que isso vem também dos americanos, que faziam teatro e tinha essa representação do negro com atores brancos, depois aconteceu com os amarelos. Lembra daquela série Kung Fu? É uma coisa mais antiga, mas era um ocidental, esqueci o nome do ator que fazia a série Kung Fu. Tinha o Charlie Chan, também um detetive chinês, que também era um americano que fazia. E, enfim, isso, né? Talvez, né? Eu não sei, né? Aí eu estou elucubrando aqui. Talvez na época não tivessem atores orientais para fazer. Eu não sei. O que não é mais a realidade hoje, né?
Mas... Mas em 2016 tinha, né? Exatamente. Tinha, e não deu... Eu acho que acabou que, assim, fez muito barulho, né? Eu acho que isso aí, e muita gente comprou esse barulho, né? Na época a gente começou esse movimento, eu participei também do Oriente-se, e eu acho que foi muito importante. Eu não sei se o Oriente-se ainda está, né, na ativa com trabalhos, mas eu lembro que na época teve um movimento bem legal, e só que a gente do Rio de Janeiro e São Paulo, à distância, a gente acabou se afastando com o pessoal de São Paulo, que deu continuidade e foi muito legal. E foi muito importante esse grupo, né, da representatividade, e eu acho que essa crítica também foi muito importante, sabe, né, dessa coisa, e não funciona, né, você vê que no final das contas fica, não vende isso, né, ele O público colocar, não compra, né? não compra, isso, sabe, eu acho que passou. Não tem mais como fazer. Hoje, 2020, eu acredito que não aconteça mais isso, sabe? E até na novela que eu fiz, na Morde a Sopra, eu lembro que quem fazia a robô, que era a Flávia Alessandra, fazia a Naomi. Era para ter sido uma atriz oriental. Eu sei quem é, que inclusive contou essa história aqui, a Alissa Martins, ela contou essa história aqui. Ela contou É isso tudo aí, o que aconteceu. exatamente. Opinião particular, pessoal, eu acho que teria sido muito mais interessante, né, ter uma atriz oriental para fazer a robô. Mas, enfim, por uma questão comercial, talvez, eu não sei, mas acabou não acontecendo. E a novela Segundo o Sol aconteceu, né, de uma forma muito mais evidente, né? E, enfim, acho que não foi. E eu acho que aprenderam com essa... Espero que tenham entendido, né, que isso não vende, né, isso não funciona. O Jui falou uma coisa bem interessante numa peça que ele fez, que o diretor não quis que fosse um ator ocidental fazendo o personagem, né? E queria que fosse um oriental para fazer. E essa coisa de falar que no teatro vale tudo, a gente pode ser tudo, sim, mas, cara, a presença, quando é um oriental, quando é um negro, sabe? Quando tem que ser, eu acho que é muito mais forte do que a pessoa maquiada ali, tentando ser. Não sei se isso é assim para você também. Para mim é, sabe? Eu acho que, né? E na TV, muitas vezes eu vejo também essa coisa da caricatura, né? Do botar sotaque, do me vestir com chapéu, botar aquele bigode e tudo. Será que essa cara aqui não é o suficiente para dizer que eu sou chinês, japonês, coreano? Eu preciso falar com sotaque? Eu preciso me vestir com aquelas roupinhas? Não sei, sabe? É um caso a se pensar, acho que para todo mundo refletir, né? Até onde é preciso isso ainda. Não, e também, Shao, a profundidade dos personagens que a gente recebe, né? Eu não sei, assim, como você lida com essa coisa da construção, né, do personagem, porque, cara, é a parte mais importante do trabalho, né? Quando você vai pensar, né, da onde veio, para onde vai, quem é, né, e construir, né, todas essas camadas do personagem e levantar, né, e fazer aquilo virar de fato uma pessoa, um ser humano, né? Exato. Quando a gente recebe um papel assim tão raso, superficial, que a gente não tem essa oportunidade de fazer esse trabalho, né, de construção, cara, é tão Frustrante. frustrante, né, cara? Porque a gente não quer muito, né? A gente só tá pedindo, pô, fazer um trabalho que normalmente qualquer outro ator, atriz faz. E aí às vezes a gente tem personagens que nem nome tem, né? É É o, verdade. é o japonês. Às vezes vem no É, roteiro, não tem nem nome. É muito triste, cara, isso. é verdade. E você sabe que a gente quase trabalhou junto, né? Tchau. Eu sei de uma participação na Globo, né, que eu não pude fazer,
Aí Quem o fez Carlos, sempre o Carlos Takeshi, ele e fez fez muito muito bem, me ajudou, bem. arrasou Sim. no Yuki Kojima, fez muito bem. Falando de streaming, Shao, eu vejo assim umas produções mais recentes assim que olha animadoras, né? Com muita diversidade, muita pluralidade no elenco, que eu fico feliz, fico esperançosa. Mas se a gente for olhar para o cinema nacional ainda deixa muito a desejar, né? Eu, por É, exemplo, eu fiz acho que duas participações muito pequenas no cinema, que não dá nem para colocar no meu portfólio. E eu acho que os filmes que eu vejo a galera, os atores amarelos participando, são filmes que se passam no universo oriental. Filmes de fato asiáticos, filmes orientais. Nós tivemos aí recentemente a Princesa da Yakuza, Gaidin, o 2, Corações Sujos, algumas produções assim dessa última década, mas todas que se passavam nesse universo oriental. Nós não vemos atores amarelos em filmes normais, né? Por exemplo, é um Tropa de verdade. Elite, um Cidade de Deus, um, sei lá, Central do Brasil. Não vê, não vê. Por que que não vê? O que acontece, gente? É verdade. Algumas poucas vezes aparecem orientais, né? Eu fiz alguns trabalhos de cinema que não precisava ser oriental. Foram participações menores, mas foram interessantes. Mas eu também não sei te dizer, Bruna, sabe, o que faz um Brasil, né, um país tão diverso, de tantas etnias, e que não tem uma participação tão pequena, né, a classe oriental e até a própria classe negra, né? Acho que os negros também estão nessa luta de representatividade. Eu não sei se é uma questão comercial. Realmente, outro dia eu estava, né, assistindo as suas lives, estava refletindo, né, como deve ser lá no Japão, como deve ser na China. Será que as produções envolvem atores estrangeiros? Isso é para a gente refletir. Eu não sei. Será que o ator estrangeiro lá tem representatividade? Porque tem pouco estrangeiro lá, né? Não é como no Mas é Brasil. diferente, Chau, porque não são países tão misturados como o nosso Brasil é, né? Exato, E, exato. e eu acho que são poucos os japoneses de ascendência ocidental que nasceram lá, né? Uhum, Diferente daqui, que tem é muitos, né? verdade. A cidade aqui no Brasil é gigantesca, né? É verdade que nem nos Estados Unidos, né? Que tem muito oriental, muito negro, né? É muito mais diverso. Pois é. Ô, Chau, se você fosse pensar assim num trabalho ideal, assim, num personagem dos seus sonhos, que a gente sonha muito, né? A gente vive com a cabeça ali e tal. Você tem algum sonho assim que você acha que né, que é possível, que você acredita que vai se realizar, assim? Não precisa falar exatamente o que é, mas assim, dá uma pincelada. Sim, por exemplo, viver só da arte. Tá bem. Que seria um sonho para mim. Mas, assim, pela minha experiência, assim, eu acho que a tendência é melhorar, mas eu não sei se eu vou conseguir viver isso, né? Mas eu acho que algumas pessoas conseguiram, né? Essas referências que eu falei aqui, do Carlos Takeshi, a Wilde, eles vivem só da arte. Então, como eu disse, eles estão em outro patamar. Mas eu praticamente não tive oportunidade de fazer teatro, porque eu fui fazendo teatro amador e as contas tinham que ser pagas. E as oportunidades não apareciam, não apareciam, não apareciam, então eu sempre tive que ter essa profissão paralela, né? Sempre tive que trabalhar paralelamente para, né, para aguentar e poder fazer também, né? O meu canal acabou sendo a TV.
foi onde eu acabei trabalhando mais, onde me demandou. Mas não que eu escolhi, assim, eu não escolhi também. A profissão de ator aconteceu para mim assim de uma forma muito, né, engraçada, assim. Como é que eu posso dizer? A minha mãe sempre dizia assim: como é que você foi se meter nisso, né? Porque se a luz está aqui, tá para cá, você vai para lá. Se a câmera tá para cá, você vai para lá. Você sempre se esconde. Como é que você foi se meter, ser ator? Você não gosta de aparecer? Eu também não sei, mãe. Assim, as coisas foram acontecendo para mim, foram me chamando, eu fui fazendo, e eu passei a entender essa coisa de se proteger com o personagem, né? Por incrível que pareça, isso me protege muito. Eu acho que eu boto, né, uma máscara, e aí isso me resguarda, vira um escudo. Tanto é que, assim, quando eu venho aqui falar, né, na live, agora aqui sou eu, Xiaoxin, falando, eu fico até um pouco nervoso, tenso, porque aí sou eu botando a minha cara, sabe? Muda pra caramba isso, pelo menos pra mim, eu não sei se para você é assim, se para outras pessoas funciona dessa forma, mas eu sempre fui introspectivo, sempre fui mais na minha. E essa coisa, né, o personagem te protege de alguma forma, e você faz loucuras assim, e assim eu estou respaldado, né? Não sei. Põe a culpa toda nele. Exatamente. Ô, Chá, você falou aí de um ponto importante, que você fala, não sei como eu fui cair nessa, né? Sua mãe falou e tal. Mas eu acho que também o fato de você morar no Rio de Janeiro pode ter ajudado. Porque quem não sabe, a galera que não é do meio, mas assim, antigamente nem tanto, mas agora a Globo tá priorizando muito não ter que arcar com os gastos, né? Desse, que não é barato, desse deslocamento do ator. Tanto que, assim, o que aconteceu comigo foi uma exceção, eu acredito, porque eles, de fato, eles abriram teste para minha personagem no Rio, não testaram, não acharam, e aí vieram testar em São Paulo, e aí me acharam Sim. aqui. Mas eles priorizam sempre abrir testes no Rio de Janeiro, para não ter que pagar passagem, hospedagem. Eu também acho, Bruna. Eu também acho. Então, morar no Rio ajuda, né? Eu acho que sim. Aí o peixe do Rio de Janeiro, vê se você me convence a morar aí. venha mais para o Rio para fazer testes aqui, mas eu acho que isso ajudou sim de alguma forma, sabe? Porque, né, a Miwa está aqui, né, o Carlos está aqui, mas eu acho que eles acabaram vindo por causa da TV, né? Mas eu acho que isso ajudou sim. Para as participações, né? Desculpa? Principalmente para as participações, porque Exatamente. não, vamos chamar ele porque ele é do Rio também, né? Óbvio, né? Que não vai chamar um ator ruim, né? Vai chamar um ator bom, que esteja no perfil. E se morar no Rio é tipo um plus, né? Com certeza, com certeza. E eu fiz muita participação antes de começar realmente a fazer novela. E muitas participações viraram personagem pelo fato de terem gostado. Assim, sorte. Talento, sorte, coisas, né, Shaw, envolvidas. É verdade, muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. E eu acho que não tem muita fórmula também, sabe? Tem gente, eu vejo muita gente que, assim, muito boa, mas não tem carisma. Eu vejo gente não tão boa, mas com muito carisma. Tem de tudo, né? Não tem uma fórmula, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Pessoas tem que seu parecem brilho. tem seu brilho, tem uma coisa interessante ali, né? Que as pessoas gostam de ver, de assistir, de ouvir essa pessoa. E isso acaba sendo um atrativo. Você já leu alguma coisa sobre Star System de Hollywood? Não. Não, né? É bem interessante. O nome do livro eu não lembro, mas Hollywood usava muito um sistema chamado Star System. E fala muito disso, né? Dessa energia, dessa essência da pessoa que
de alguma forma, atrai as pessoas, né? E novela E a tem muito isso. individualidade também, né, Chau? Porque eu fico muito incomodada quando alguém comenta assim, ah, porque é tudo igual, japonês é tudo igual, ou chinês é tudo igual, ou ah, vocês são todos iguais. E até a Dani Suzuki comentou aqui que ela já foi algumas vezes confundida com a Sabrina Sato. Então, sabe, eu Nossa, acho que um pouco também de respeito, né, pelo próximo, de você olhar e ver a pessoa, né? E perceber a individualidade, né, da pessoa, porque eu acho que é uma falta de respeito até você falar isso, pode até porque achar, né? Mas não falar. cada ser humano é único, cada ser humano tem suas particularidades, tem a sua personalidade, tem o seu jeito de atuar, tem a sua maneira de falar, de fazer as coisas, e não cabe uma comparação, né? Com E certeza. isso acontece muito com a gente especificamente. E não é tudo igual, né? É, Se fosse tudo igual, não precisaria fazer teste. Se fosse tudo igual, não precisaria fazer, né, seleção para as produções. Pegava qualquer um e estava tudo certo. Mas não é tudo igual, né, Chão? Te confunde exatamente. muito. Até que não. Aconteceu algumas vezes de as pessoas. Cara, eu te conheço de algum lugar, mas eu não sei de onde é. Eu fico quieto. Sabe uma coisa interessante? Eu trabalho numa empresa chinesa, que tem muitos chineses que trabalham no Brasil, expatriados, e no início, os chineses confundiam muito os brasileiros. Achavam os brasileiros todos muito parecidos. Olha que interessante. Aí eu falava, mas como? Eles falavam, ah, tudo olho grande e nariz grande. Eu ficava assim, caramba, a referência é próxima. É próxima. Pois é, É ó, engraçado. a Chan disse que foi confundida com a Carol Nakamura. Amiga, é igual, vocês duas são iguais. Nada a Só ver. que não. Ai, meu Deus. Sabe que ano retrasado eu fui para China, eu fui para Xangai, né? Mas Olha que legal. por que eu fui para China? Porque meu visto para o Japão foi negado. Ué? Como assim? E parou na China? Foi uma coisa muito louca que aconteceu. Até hoje eu não sei por quê. Só sei que foi negado, com passagem, hospedagem, tudo comprado, tudo apresentado, tudo certinho, de ida e volta, e foi negado. Aí, foi só de raiva, eu fui para a China. E lá numa feirinha de rua que eu tava andando, parei para fazer um bonequinho de massinha, que o cara fazia você de massinha. E eu Sei. olhei os que ele tinha feito, Barack Obama, Hillary Clinton, Julia Roberts, várias assim, celebridades, e tava perfeito. Eu falei, nossa, eu vou Que legal. fazer, porque fica muito legal. Aí ele começou a fazer e tal. Quando ele terminou, ele fez um bonequinho que não tinha nada a ver comigo. Mas sabe o que é nada a ver comigo? Depois eu vou te mostrar, eu vou te mandar foto. Aí tinha umas pessoas que falavam, né, mandarim comigo, explicando pra ele. Falando, mas não tem nada a ver, ela é japonesa, ela tem o olho puxado. Aí ele falou, o quê? Ela é japonesa? Não é japonesa nada. E pra Pois você é. ver, aqui no Brasil, tem gente que me acha 100% japonesa. Então, olha como muda, né, o olhar. Exatamente. As referências são muito diferentes, né? E aí, por exemplo, eu fui para África, para Nigéria e para Angola. Eu tive dificuldade de reconhecer todo mundo. Tive dificuldade. Olha que louco. Mas são as referências, é isso. E às vezes a gente acha um absurdo e, cara, as pessoas ficam assim, dá um choque na hora, sabe? De você tem que, caramba, perceber onde está a diferença, onde são as características principais de cada indivíduo. Mas isso tudo porque a nossa representatividade ainda é pequena, né? Carlos Takeshi disse que foi confundido com, com o Cigano Igor. Ah, você tá bem, Carlos. Mas
você é tão bom ator, não fala isso não. É, Ô, Chau, todas as lives agora dessa segunda temporada, eu escolho uma frase para o meu convidado, né? uhum. E, ó, escolhi aqui uma frase de Aristóteles para você, hein? Ó, resposta. Caramba, que honra. Diz assim: nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Total, concordo Escolhi essa total. pra você porque eu te acho muito inteligente, Ai, acho a obrigado. sua interpretação muito inteligente, mas em contrapartida eu sei que nada disso seria possível se não fosse um pouco de loucura que todos nós artistas temos. É Então, eu te verdade. admiro muito, Chau, muito mesmo, e eu quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo, sua energia. Obrigado, obrigado, obrigado eu. Muita, muita, muita gratidão. Obrigado, obrigado, Bruna. Parabéns pelo sucesso do programa. Eu acho que tem tudo para ter uma terceira temporada. Ainda tem muita gente interessante, né, para ser entrevistado. E eu só queria dar um recado para as pessoas que, assim, né, para quem pensa em fazer, para quem aspira, que vá em frente, sabe? Mas sempre com o pé no chão, porque, assim, eu sempre tive muito pé no chão, né? Acho que a pirâmide da carreira de ator não é assim, ela é assim. E, sabe, assim, pouca gente consegue chegar lá, pouca gente né? Então, sempre com o pé no chão, buscar, sabe? Eu torço muito para que a comunidade oriental dê certo realmente no audiovisual, sabe? Eu acho que a gente tem que indicar os colegas sim, porque, por exemplo, o Xiaoxin foi lá, fez o teste, o pessoal gostou muito, mas o Xiaoxin não é o personagem, não é o cara que eu preciso, sabe? E tem que ter opção, senão as pessoas vão parar de chamar, sabe? Sempre as mesmas pessoas fazendo o teste, não é por aí, né? Acho que tem que ter mais gente, tem que ter mais tipos, todo mundo é um Não, tipo no Thiago, final das também às contas. vezes você não indica, aí o que acontece? Ele pode mudar de ideia e colocar um ocidental no lugar, e a gente perde a oportunidade de Exato, essa representatividade. Então, indicar é muito importante. exatamente. A gente tem que ter essa cabeça, sabe? Porque, cara, no final das contas é a persona, é o tipo que conta mais do que a própria interpretação. Óbvio que você tem que ser, né, criativo, ousado na interpretação, mas quanto mais tipos, quanto mais gente, quanto mais diversificação, diversidade, melhor para os produtores de elenco, melhor para a TV, melhor para o cinema, e mais a gente vai ter representatividade, né? Então, Eu concordo 100% e digo mais, assim, Chau, quando eu vejo algum ator, alguma atriz amarela na TV ou fazendo uma puta série, um puta filme legal, eu sinto que todo mundo ganha, eu sinto que eu ganho, entendeu? Eu fico tão feliz. claro, A classe artística amarela inteira ganha quando a gente vê alguém num papel legal, num trabalho legal. Quanto mais, melhor. É isso que o Takeshi falou aqui também. 100%. 100%, 100%. Eu sempre pensei nisso. Sempre pensei nisso. Sempre, sabe, pensei em, cara, tem que ter mais gente, tem que ter mais tipos, sabe, nesse meio para a gente ser escolhido, para a gente trabalhar, né? E, assim, isso é muito importante. E, assim, sempre com o pé no chão, sempre buscando fazer o melhor, né? Porque se a gente não trabalha, como é que a gente vai melhorar também a qualidade da nossa interpretação, né? Se não nos dão oportunidade, né? Eu Ótimo fui ponto. aprendendo, né? Eu fui aprendendo, fazendo muito. Então, que não tenho essa formação clássica, não venho, né? Não sonhei ser ator desde criança, muita coisa eu aprendi fazendo. Depois que eu fui estudar teatro, né? Então tem que dar oportunidade para os asiáticos também para trabalhar, para, né, ganhar espaço, para aprender. A gente aprende muito mais fazendo do que só no estudo, né? E Então, ter com qualquer perfil a mesma tolerância que se tem com um branco que está começando, né? Porque tem muito exatamente. também, às vezes, quando vê um ator oriental meio cru em cena,
Eu Uhum. acho que a intolerância é muito maior do que quando você vê um ator branco cru em cena, né? A Concordo, pessoa fala assim, nossa, que ator japonês ruim. Mas dificilmente você vai concordo. falar, nossa, que ator ruim. Né? Então, acho que ter as mesmas oportunidades e ter o mesmo olhar e a mesma tolerância, a mesma empatia, né, com todo mundo, com todos os seres humanos. Exatamente, até porque não é fácil, não é um mercado fácil, né? Você chega ali, a TV é uma indústria, tudo é. Não tem nem ensaio, vai lá e palpão, fez um abraço, não me importa se fez Oh, direito. Exatamente, time is money, e eles estão ai, rodando 30 cenas por dia. Se você não fez bem, não fez bem. Então, é muito difícil, não é fácil. Então, estudem, tchau, estejam tivemos uma preparados. audiência aqui maravilhosa. Quero agradecer todo mundo Ai, que que com a gente, bom! meus amigos, os nossos amigos em comum. É, obrigada. E é o que eu sempre falo aqui. Obrigado. Como que as pessoas que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho, podem ajudar? Compartilhando as coisas que a gente faz, curtindo, comentando, mandando para um amigo. Isso ajuda muito e custa R$ 0. Verdade, verdade. Então, Então, compartilhem, gente. compartilhem, sigam o Chau, curtam o trabalho dele, recomendem o trabalho dele. E assim vocês ajudam muito, muito, muito. Sério. E E a Chau, Bruna obrigada. também. Obrigado, obrigado, Bruna. Nos falamos. Um Beijo, gente. beijo. Obrigado por todo mundo que acompanhou aí. Beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.